Boa noite a todos. Agora estamos ao vivo, aqui já pelo canal Católicos de Verdade. Hoje, uma alegria grande para nós recebermos o Padre Jean Paulo Ruzzi. Só vamos esperar um instantezinho até dar, né, o delay normal que tem aqui da plataforma, das pessoas estarem, já apareceu 10 pessoas. Então, de fato, vamos ir iniciando, vamos conversando, porque quando nós abrimos as perguntas, surgiram uma enxurrada de perguntas, então tem bastante coisa para a gente conversar. Então, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário, jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade, e hoje nós temos aqui a bênção de receber o Padre Jean Paulo Ruzzi, que tem um pseudônimo, vamos dizer assim, de um padre surtado ali no Instagram, né? Então, seja muito bem-vindo, padre. Se apresente aí para que as pessoas conheçam quem é o senhor. Muito obrigado pelo convite, Tiago. Quero saudar você, sua família, seus espectadores. Agradeço muito o convite, fiquei muito feliz, muito honrado. Bom, eu sou o padre Jean Paulo Ruzzi, pároco da Paróquia Todos os Santos, encardinado na Diocese de Campo Limpo, São Paulo. E também sou irmão da Ordem Terceira do Carmo. Hoje eu estou com a batina, mas normalmente eu também gosto muito de usar o hábito carmelita, que é mais fresquinho do que a batina para usar. E, enfim, eu tenho um trabalho, né, no Instagram, principalmente, com o perfil Padre Surtado. Esse perfil foi porque o Instagram excluiu a minha conta principal e eu tinha criado esse para fazer piada de igreja. Nunca tive tempo de alimentar. E aí, quando fiquei sem a minha conta principal, fiquei usando esse e cresceu mais do que o outro, depois que eu recuperei judicialmente. Aí fiquei com ele mesmo, né? Eu sou meio surtado mesmo, né? Então, combina. Né? Então, agora que o senhor se apresentou, eu queria que o senhor conduzisse uma breve oração para a gente não iniciar, de fato, a nossa live, né? Sem oração. Muito bem. Vamos nos colocar agora na presença de Deus, pedir as suas luzes para que Ele ilumine o nosso entendimento, para que Ele abra o nosso coração, para que tudo que nós dissermos nesta noite, para que tudo que nós dispusermos, as perguntas, as respostas, estejam sempre de acordo com a santíssima vontade de Deus, que não cometamos nenhuma injustiça e não digamos por descuido nenhuma inverdade. Invoquemos agora a presença do Deus Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria, para que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto protetor e nos abençoe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Muito bem. Então, vamos de fato para a nossa live de perguntas e respostas. Tem vários padres, vários canais que fazem esse tipo de live, mas é uma live muito interessante e muito esclarecedora. Eu vejo que o padre Jean sempre abre a sua caixinha de perguntas lá no Instagram e sempre responde, então por isso que eu gostei da forma como ele responde, de facilidade de entendimento para as pessoas, então por isso convidei para a gente fazer uma live justamente sobre esse assunto. E daí Vamos lá. eu abri os canais de WhatsApp aqui do canal, que são os grupos de WhatsApp, que são 5, e recebi uma enxurrada de mensagens pelo WhatsApp daí, de perguntas, e eu separei mais ou menos 20 perguntas aqui que nós vamos trazer para a live. Vamos iniciar então com a primeira. Vamos lá. Teve uma irmã que perguntou, aliás, um irmão, diz que tem um padre que foi excomungado, tal, se ele podia participar de uma missa de um padre excomungado pela igreja. E se a missa é válida, porque um dia esse padre foi ordenado validamente. Bom, vamos lá. Primeiro, precisa saber se nós estamos falando de fato de um padre excomungado. Né? Porque
pessoal agora criou a mania de excomungar todo mundo, de excomungar padre, de excomungar bispo, de excomungar até o Papa. Ah, o padre e tal é comunista, tá excomungado. E foi excomungado mesmo. Foi excomungado pela igreja e não pela cabeça das pessoas. Se for excomungado pela cabeça das pessoas, então você para de bobeira, para de frescura. Tá? Agora, se ele foi de fato excomungado, e por isso que eu perguntei, porque a excomunhão não é uma coisa assim, é a última pena medicinal da igreja, é a excomunhão. Então, ela não sai excomungando todo mundo assim à torta e à esquerda. Então, mas vamos supor, foi um padre de fato excomungado. Sim, as missas dele são válidas, mas elas são ilícitas. No que tange aos sacramentos, eles podem ser válidos ou inválidos, ou seja, aconteceu o sacramento ou não aconteceu o sacramento. Lícitos, quando eles acontecem de acordo com tudo aquilo que a igreja prevê e prescreve, e ilícitos, quando são válidos, mas não aconteceram conforme a igreja prescreve. Conforme a igreja prescreve. Por exemplo, imagina aqui um padre que tomou uma pena do bispo que lhe proíbe de ouvir confissões. Né? E ele ouve a confissão de alguém. Essa confissão foi válida? Foi, porque ele é padre, ele tem a faculdade de ouvir confissões. Ela foi lícita? Não foi lícita. O exemplo mais recente. O Papa Francisco ele retirou a permissão que os padres todos tínhamos de celebrar a missa com o missal de 1962, a chamada missa tridentina. Então, eu, como padre, se eu celebro, no caso eu concreto não, porque eu tenho a permissão do meu bispo, né? Um padre que não tem a permissão do bispo, se ele celebra uma missa com o missal de 62, a missa é válida? Aconteceu ali o milagre da transubstanciação? Sim. A missa é lícita? Não, porque ele não o fez de acordo com aquilo que a igreja orienta a fazer. Tá? Outro exemplo de uma coisa, de um sacramento inválido. Eu sou padre. Aí eu gosto muito do meu seminarista e decidi que eu vou ordená-lo. Eu ponho a mão na cabeça dele, digo as palavras, né, prescritas no rito de ordenação. Ele se tornou padre? Não, porque eu não tenho uma faculdade, porque eu não sou bispo. Não é apenas ilícito, é inválido, porque eu não tenho esta faculdade. Então, um padre excomungado ainda é um padre. Vai ser padre no céu ou no inferno. Então, os sacramentos que ele realiza são todos válidos, mas ilícitos. Um fiel pode participar de um sacramento celebrado por um sacerdote excomungado? Não, a não ser em articulus mortis, ou seja, só está morrendo, o único padre que está ali é um padre excomungado, ele pode dar a unção dos enfermos tanto validamente como licitamente. Tirando esse caso, não. Então o fiel não deve ir, não deve acudir de jeito nenhum, sob pena de cumplicidade de um padre cujos sacramentos celebrados estão ilícitos. Eu comecei a resposta fazendo aquele disclaimer se ele é excomungado ou não, porque também tem uma outra possibilidade do padre ter sido demitido do estado clerical. 1. 2. Da ordenação do padre ter sido declarada inválida. Um exemplo que as pessoas acompanham aqui na internet é daquele Tiago, né, que se apresenta como Frei Tiago. Ele não apenas foi demitido do clero, como depois se abriu um processo e a ordenação dele foi declarada inválida. Então, nenhum dos sacramentos que este senhor supostamente celebra são válidos. Ele reza a missa, impõe a mão, não acontece absolutamente nada. Perfeito. Então, eu acho que ficou bem claro. Vamos para a segunda pergunta. Essa aqui foi uma senhora que mandou mensagem para mim. Diz que ela está numa situação de segunda união, porém, já é idosa, não tem relações íntimas com o seu outro companheiro. Ela pergunta se, neste caso, ela pode se confessar, comungar, o que a igreja ensina? Pode. Se ela e o marido concordam, por causa da idade, de viverem como irmãos, eu entendo que essa é uma situação bem delicada, não é tão simples, mas se eles concordam com isso e, de fato,
Nós temos a intenção de fato, o vivem, né, vivem como irmãos, eles não estão em pecado mortal. Portanto, podem sim confessar e comungar. Agora, convém duas coisas. Primeiro, há algum impedimento para que se casem? Se não há nenhum impedimento, se casa, pelo amor de Deus. Tá? Se há algum impedimento e não é possível, por exemplo, tentou-se já a nulidade e foi verificado que não é possível, eu recomendaria que se conversasse antes com o pároco, expusesse a situação para não causar escândalo público. Por quê? As pessoas da comunidade provavelmente sabem que vocês são casados, né, numa união estável, mas não são casados sacramentalmente de fato. Pode causar escândalo público. Então, talvez fosse conveniente conversar com o pároco antes, ou de repente até ir em outra paróquia que não a que vocês estão frequentando, mas melhor conversar com o pároco antes. Eu dou um exemplo, teve um casal aqui na minha paróquia, que quando eu cheguei aqui, eles estavam já juntos há muitas décadas. Eram pessoas maravilhosas, mas a esposa já havia tido um primeiro matrimônio feito na igreja, então estavam em segunda união, e eles comungavam e confessavam, né, regularmente. E quando soube da situação, disse: olha, não é possível, vocês não podem, estão numa situação irregular, melhor não comungar. Se vocês entrarem na fila, eu não posso negar, vocês estão comungando a própria morte. Tá? E aí, eles entraram com um processo de nulidade, já bem idosos, entraram com um processo de nulidade, conseguiram a nulidade, se casaram, e estão hoje agora como ministros extraordinários da comunhão. São pessoas maravilhosas. Então veja que, às vezes, uma conversinha com o pároco resolve um monte de problemas. Perfeito. Teve uma pessoa que perguntou assim: eu posso participar de constelação familiar? Veja, não existe até o presente momento nenhuma indicação da Santa Sé, da Congregação da Doutrina da Fé, sobre esta matéria. Porém, o inventor dessa bagaça foi um padre excomungado. E como eu disse, ninguém é excomungado à toa. A excomunhão é a última pena medicinal da igreja. E exorcistas dizem enfaticamente que a participação nesse negócio aí de constelação familiar é uma enorme entrada para o demônio na alma das pessoas. Veja bem, se você tem problema cardíaco, você vai procurar o dermatologista ou vai procurar o cardiologista? Então, quem é que tem qualificação para falar da ação do demônio? São os padres exorcistas. Então, se eu fosse você, ouviria os padres exorcistas, tá? Mas, sim, tem que ser honesto, transparente. Não há, até o presente momento, nenhum documento da igreja oficial dizendo algo sobre esta matéria. Agora, pessoalmente, eu não recomendo, os exorcistas não recomendam. Tá. Quarta pergunta. Folia de Reis, Folia do Divino. Parece com religiões de matrizes africanas, né? Eu posso participar? Pode, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, é claro, não sei se de repente aonde você participa, aí a coisa já é um pouco diferente, né? Mas normalmente estas festas, elas são muito importantes para o catolicismo brasileiro. Porque em uma época, pensa aqui no Brasil colonial ou no Brasil império, em que havia pouquíssimos padres. Ainda hoje, em algumas regiões do Nordeste, a situação é super precária. Eu tenho um padre que estudou comigo aqui em São Paulo, e ele é pároco de uma paróquia lá na Bahia. Ele tem 100 capelas para atender. 100. Eu mal dou conta de 2, ele tem 100. Como é que nestas regiões, que ainda hoje existem, mas no passado existiam muito mais, como elas sobreviveram sem padres? Essas festas católicas. Então, a festa do Divino, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, que também é muito forte, todas estas festas elas são muito importantes para o catolicismo. Agora, como eu disse, infelizmente, a carência de padres
fez com que essas festas, às vezes, também fossem um pouquinho assim, né, permeadas de um certo sincretismo, de uma certa supersticiosidade. Isso sim, a gente pode e deve purificar. Mas condenar a festa em si, dizer que em si ela é má, que ela tem coisa de umbanda, é um tanto quanto de exagero. Tá? Então, eu acho, inclusive, o contrário, que a gente deveria incentivar estas festas, recriá-las onde elas desapareceram e, obviamente, tomar todo cuidado para evitar o sincretismo e qualquer tipo de supersticiosidade. Tá. Casais que se casaram apenas no cartório, no civil, o que a igreja diz? Que não estão casados. É assim de simples. Vocês têm um contrato. Tá? Vocês têm um contrato, acho muito bom que vocês tenham esse contrato, né, para garantir o direito de ambas as partes, principalmente o da mulher, mas é só um contrato, nada mais. É a mesma coisa assim. Ai, padre, o que a igreja diz sobre duas pessoas que compraram uma casa? Nada. Não é problema nosso. Você comprou a casa, comprou, né? Fez um contrato lá com quem vendeu para você. Então, um casamento civil não diz nada para a igreja. Aí alguém pode perguntar assim, padre, mas aí eu fui me casar na igreja e me disseram que eu tenho que me casar no civil para me casar na igreja. Sim, mas isso não é culpa nossa. São aquelas concordatas, ou seja, aqueles acordos da Santa Sé com os países, no caso do Brasil, e fizeram um acordo. Depois que se tirou da igreja a responsabilidade de administrar os casamentos no Brasil, depois que houve a separação na proclamação da República entre igreja e Estado. Então, as religiões todas, não apenas a religião católica, são obrigadas a pedir o casamento civil para que não hajam casos de pessoas casadas várias vezes, assim, enfim, casada na igreja com uma, na macumba com outra, no cartório com outra, e aí se instaura a poligamia, né? Então, mas aí não é por causa da igreja, não. É uma lei do Brasil. Tá? Tá. Essa pergunta é até um pouco polêmica. Palmas na missa. Né? Eu já fiz até vídeo aqui no canal a respeito desse tema, mas é sempre, vamos dizer assim, é um tema que sempre volta no questionamento das pessoas, né? Não pode. Agora, a pergunta não é simplesmente pode ou não pode. Vamos tentar aqui colocar umas bases para que se entenda o porquê não pode, já que em muitos lugares se tem espalhado esse costume. Vejam bem, há um primeiro princípio. Não vamos falar assim da missa antiga, não. Vamos falar da missa nova. Tá? Estou usando ele aqui para apoiar o microfone. Os documentos do Vaticano II, a Sacrosanto Concilium. Ela diz o seguinte: que ninguém, acho que é no número 28, se eu não estou enganado, ninguém, nem mesmo o bispo ou sacerdote, pode acrescentar, retirar ou modificar o que for em matéria de liturgia. Tá? Então, ninguém pode botar nada que não está lá, tirar nada que está lá e nem modificar nada que está lá. Se você olhar o missal romano, na instrução, nas rubricas e nas orações, em nenhum lugar está dito que o fiel deve bater palma. Tá? Então eu não posso acrescentar. Se não está lá, eu não posso acrescentar. Um exemplo assim mais simples. Padre, na hora da consagração, o leigo pode estender a mão em direção ao altar? Não. Primeiro, por quê? Porque não está previsto. Tá? Padre, na hora do Pai Nosso, o leigo pode levantar a mão? Não. Por quê? Porque não está previsto. E não se pode acrescentar, retirar e nem modificar nada em matéria de liturgia. Agora, padre, tá, é só uma desobediência a uma regrinha litúrgica ou tem um sentido ainda mais profundo? Sim, tem um sentido ainda muito mais profundo. O que é em si mesmo a Santa Missa, o banquete nupcial do Cordeiro? É a reatualização incruenta do santo sacrifício de Cristo na cruz. É uma reatualização incruenta.
escondida nas espécies eucarísticas, mas ainda assim é a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, a missa, ela é toda permeada de símbolos. Inclusive, tem um livro maravilhoso, escrito por uma pessoa que não é nem um pouco católica, que é o Jung, chamado O Símbolo da Transformação na Missa. Ele escreve pela perspectiva da psicanálise como todos os símbolos da missa comunicam exatamente aquilo que se quer representar. Então, o símbolo na missa é algo muito importante. Sem o símbolo, não se entende a missa. Por isso, as mãos levantadas, as roupas do padre, as imagens, etc, etc, etc. É aquilo que é chamado de catequese mistagógica presente na missa. Você aprende pelos símbolos. Então, os símbolos eles estão ali para mostrar o que de fato acontece no mistério. Ora, para nós todos no Ocidente, mas assim, de um modo muito marcante no Brasil, o que as palmas simbolizam? Festa, correto? Aprovação, assentimento, alegria. Por isso que a gente bate palma, por exemplo, no aniversário. Por isso que a gente bate palma, por exemplo, quando alguém faz um discurso bonito, quando a gente concorda com alguém. Ora, estes sentimentos de aprovação e de alegria são condizentes com aquilo que nós estamos vivendo na Santa Missa, com aquilo que acontece na Santa Missa? É óbvio e evidente que não. Por isso, e aqui agora a gente sai até da explicação teológica e fala, por exemplo, do que papas disseram. Uma vez, o Papa João XXIII, que era conhecido como o Papa da Alegria, o bicho vivia rindo, disse, ele entrou na... E nem era missa, viu, gente? Ele entrou numa audiência pública em São Pedro, as pessoas começaram a aplaudir, ele para. Vai ser o João Kleber, para. Ninguém deve bater palmas na igreja, nem para o Papa. Pio XII, acho que foi Pio XII, ou foi Bento XVI, acho que foi Pio XII, disse que quem aplaude, quem bate palmas na missa, está se juntando aos algozes de Cristo. Quem aplaudiu o sacrifício de Cristo, né, histórico, foram seus algozes. Então, assim, eu sei que esse costume se espalhou, mas está errado, não se deve fazer, se deve purificar, porque isso faz com que a gente perca, né, o retardado animal, faz com que a gente perda, ou perca. Bom, enfim, faz a gente perder, faz a gente perder a compreensão do que é a Santa Missa. Então, muitas vezes a gente está ali participando da Santa Missa, corpo presente, mas não sei, seria a mesma coisa que se eu estivesse vendo um filme de drama e me matando de dar gargalhada no cinema, é esquizofrênico. Né? Está sendo vivido uma coisa e minha expressão de sentimentos é outra. Então, de fato, eu sei que parece uma bobagem, um preciosismo, mas é errado e muito grave bater palma na missa. Perfeito. Missa barulhenta, com guitarra, bateria, parecendo um culto protestante. O que fazer? Voltando, juntando aqui as duas perguntas. Vocês estão vendo? Onde as coisas desembocam? A missa, que é para ser a reatualização do Santo Sacrifício de Cristo na cruz, acaba virando um show pop. Onde quem é o protagonista? Os músicos, o padre, o ministério de dança, o ministério disso, o ministério daquilo, aí é a missa da catequista, é a missa do pai, é a missa da criança, e quem é o protagonista, e quem deveria ser o protagonista, que é Cristo, praticamente desaparece. Que sumiu aqui negócio da câmera. Pronto. Praticamente desaparece. O protagonista desaparece. Inclusive tem um livro muito bom do padre Nicola Bux, Davanti al Protagonista, que fala justamente disso, como se tem perdido o sentido do protagonismo de Cristo. Aparece o padre, aparece todo mundo, menos Jesus Cristo. Então, inclusive, a música
litúrgica, ela não é igual à música profana. E aqui eu não falo música profana no sentido pejorativo, mas na separação entre o que é o sacro, aquilo que é para Deus, e o profano, aquilo que é para nós, homens. Tem problema em ouvir rock? Nenhum. Tem problema em ouvir forró? Tirando o mau gosto? Nenhum. Tem problema em ouvir pop? Nenhum. Agora, estes estilos musicais, alguns instrumentos como a bateria, provocam na gente sentimentos que não são adequados à participação da missa. Você imagina, tem até um meme na internet, que num filme do Bruce Lee, onde ele tá tirando assim a camisa e com o sparring dele, que era o Chuck Norris, né, que no filme original a música tensa, eles tirando a camisa porque vão brigar. E aí no meme botaram aquela música, aquela música assim de striptease. A música, ela muda o sentimento do que está acontecendo. Né? A trilha sonora é uma coisa muito importante num filme, por exemplo. Então, na missa, eu estou ali vivendo o sacrifício de Cristo. Com uma guitarra, uma bateria. É óbvio que os sentimentos que me são provocados pela música não são condizentes com o que eu estou celebrando. Bom, o que fazer? Se for possível, mude de paróquia. Não for possível, una-se ao sofrimento de Cristo, que está recebendo mais 3 chibatadas só para ter que ouvir essas pataquadas na missa dele. Não tem muito jeito. Materialismo, comunismo e liberalismo. O que a igreja diz? Bom, o materialismo ele está na constituição ideológica tanto do socialismo quanto do liberalismo. Tá? Socialismo e liberalismo eles são filhos de um mesmo pai que se chama Satanás. Tá? Por que, que eles partem do mesmo princípio? Porque eles partem do mesmo princípio da construção de um mundo perfeito à margem de Deus, de uma sociedade feliz, de um paraíso terrestre à margem da religião e à margem de Deus, cujo propósito é nada mais nada menos do que uma vida materialmente plena. No que eles discordam é no como chegar a este paraíso na Terra nesta vida materialmente plena. Né? Uns pela intervenção estatal e outros pelo livre mercado. Mas, no fim das contas, no fritar dos ovos, farinhas do mesmo saco. E é óbvio que a igreja ela não pode aceitar uma ideia que parte de um princípio de uma felicidade à margem de Deus, de que a felicidade do homem se constitui apenas com ai meu Deus, me fugiu a palavra, com a fartura material, com a prosperidade, né? Lembrei o nome, que inclusive depois o liberalismo econômico ele vai reverberar na teologia, em âmbito protestante, nessa teologia da prosperidade, que como a gente estava conversando, acho que antes até de começar o programa, entrou tão forte no Brasil que deixou de ser um país católico, se tornou um país protestante, e é por isso que tem muito católico que acha que pode ser liberal, porque para eles as benesses materiais são a materialização das bênçãos de Deus. E quando Jesus diz que pobres sempre o tereis, e quando Jesus Cristo diz de si mesmo, o Filho do Homem não tem nem onde apoiar a cabeça. Se queres me seguir, vende tudo, dê aos pobres e me siga. Então, a felicidade não está na fartura, na bonança material. É claro que a bonança material é maravilhosa, todo mundo quer, ninguém aqui é trouxa. Mas a felicidade não consiste nisso. Então, qualquer princípio, qualquer visão de mundo que parta deste princípio está diametralmente em desacordo com aquilo que prega a igreja. Então, nenhum católico pode ser nem liberal, nem socialista. Tá? Sinto muito. Deixa eu só responder aqui uma pergunta aqui do chat. Não.
Quem tem dúvidas pode dar uma olhada no catecismo, se eu não estou enganado, no número 20.045. Se eu não estou equivocado, esse é o número, 20.045. Tá. Tem algumas pessoas perguntando aqui no chat qual que é a questão. Eu liberei os grupos de WhatsApp aqui do canal e daí eu separei as perguntas por lá. Então nós estamos já seguindo uma sequência de perguntas. Depois, no final, a gente vê quanto tempo que tá, se a gente consegue responder mais uma ou outra aí. Tá. Beleza? Se Vamos. quem ficar sem suas perguntas, sem serem atendidas, depois me mandem lá quando eu abrir a caixinha. Essa Semana Santa vai ser difícil de abrir a caixinha, mas na Semana da Páscoa eu prometo que abro. E aí pode fazer lá. É só ir lá no Instagram do padre, @Padre Surtado, e daí Isso. segue ele lá, e daí que seja. Ele sempre está respondendo as perguntas por lá também. O padre pode obrigar os fiéis a comungar na mão, sendo que a pandemia já passou? Os padres não podiam obrigar a fazer isso nem mesmo durante a pandemia. A Santa Sé ela foi, pela congregação do culto divino, a época da pandemia foi muito clara. Não pode. Pode se recomendar. Tá? Não pode. E agora, muito menos. Né? Até porque a comunhão na mão ela não é regra, ela é exceção. Exceção, ela é uma permissão. Tradicionalmente, a comunhão é na boca e de joelhos. Pela legislação atual da igreja, pode-se comungar de 3 formas. A tradicional, que é disparado, assim, disparado, muito disparado, a melhor, na boca e de joelhos. Não posso me ajoelhar porque eu tenho um problema de saúde. Na boca e de pé. Mas também é possível comungar na mão e de pé. Agora, não sou eu que estou dizendo, não sou eu. Né? Santa Teresa de Calcutá afirmou que a maior desgraça do século XX, e a gente está falando de um século que teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Holodomor, Holocausto, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, gulags comunistas, expansão do comunismo. Não estamos falando de um séculozinho tranquilo. E ela disse que a maior desgraça do século XX foi a igreja ter introduzido a prática na comunhão na mão. O padre pode negar da comunhão na mão? Não. Como ele também não pode negar da comunhão na boca. Isso não é direito do sacerdote. O sacerdote ele não é dono da igreja. Ele é administrador dos tesouros da igreja, não é dono. Então, quem legisla sobre essa matéria não é o padre. É a congregação do culto divino, com aprovação, obviamente, do Santo Padre. Tá? Então, o padre não pode negar. Eu, por exemplo, detesto dar comunhão na mão. Quando a pessoa vem assim com a mão na mão, eu fico azedo. Eu não posso negar, é direito do fiel. Tá? E o contrário também. O padre não pode. Não gosto de dar na comunhão na boca porque molha meu dedinho. É problema teu. Não pode negar. Tá? Perfeito. Teve uma pergunta que eu achei até um pouco cômica. Eu posso frequentar qualquer religião, já que na palavra de Deus, Jesus diz que a casa do meu pai tem muitas moradas? Não, não pode. Extra ecclesia nulla salus. Há um antiquíssimo adágio na igreja que diz lex orandi, lex credendi. Ou seja, a lei da oração é a lei da fé. O que isso significa? Que eu rezo de acordo com aquilo que eu creio. Vamos pegar aqui, por exemplo, o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Por que eu estou rezando assim? Porque eu creio que Deus Pai é todo-poderoso? Ora, eu rezo como eu creio. Eu não rezo assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai e Mãe. Não, eu não rezo Pai e Mãe porque ele não é mãe, Katsu, ele é Pai. Eu rezo como eu creio. E creio como eu rezo. É indesassociável a lei da oração e a lei da fé. Ora, se eu estou rezando como alguém que não crê como eu creio, se eu rezo com alguém que tem uma crença diferente da minha, eu estou assentindo a esta crença diferente da minha e renunciando à minha. É assim de simples.
Ou você já viu algum evangélico rezar Ave Maria? Não. Ou você já viu algum evangélico rezar a oração do Santo Ângelus? Você já viu algum evangélico rezando Veni Creator? Claro que não. Ora! Agora eu vou lá no culto protestante e falo assim, ai, Senhor, venha e me dê a prosperidade, porque eu te desafio, Senhor, o Senhor vai me honrar. Católico não reza assim. Católico acredita no Pai Ogum? Não. Aí eu vou ao terreiro de Macumba e rezar pro Pai Ogum? Então é óbvio que eu não posso rezar e ir em outras religiões. E o que se diz que a casa do meu pai tem muitas moradas, filholo, tá falando do céu. No céu tem muitas moradas. Mas, se você não parar de frequentar outras religiões, não se preocupa, porque você não vai para uma delas, tá bom? É assim simples. Tu vai ser cancelado depois, hein? Nunca mais vai me chamar. Vai ser cancelado. Não, isso. Tá ótimo. Pelo menos para mim, deixa eu responder aqui o chat também. Então vamos lá. Chegamos então. Essa aqui eu quero ver, porque essa daqui eu também quero saber, hein? Apesar que, uma das coisas que eu tenho mais feito no canal é combater a teologia da libertação. Mas vamos lá. Como combater a teologia da libertação? Sendo católico. Veja, a minha paróquia, Todos os Santos, foi um dos berços do PT. Sério, o primeiro jornal do PT, me disseram, né, não era nem nascido na época, né? Mas que o primeiro jornal do PT foi impresso assim aqui nos porões da minha paróquia. Passado o tempo, vieram padres de um outro matiz, assim, mas da renovação carismática, e a coisa mudou um pouquinho de figura. Aí cheguei eu, né? Cheguei eu aqui na paróquia. Aí minha primeira missa, todo mundo batendo palma, pá, 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 pá. Eu não abri a boca. Eu não falei para vocês, para eles, o que eu disse para vocês aqui agora. Minha gente, no missal, na Sacrosanto Concílio, não foi nada disso. Eu entrei na igreja com as mãos assim. Passou 2 minutos, todo mundo. A gente vence o mal através do exemplo. Então seja católico de verdade. Não participe dessas maluquices de teologia da libertação, dessas missas loucas que eles fazem. Ensine a verdade, aprenda, conheça a sua fé católica. Hoje em dia, há muitos meios de coisa. O canal aqui, por exemplo, é um meio maravilhoso de se conhecer a fé católica. Quando eu era catequista, quando lançaram o Catecismozinho Amarelo, eu tive que juntar 6 meses de mesada para poder comprar o catecismo. E hoje em dia você baixa, tem o teu celular de graça. Conheça a tua fé. A lei de Deus, São Paulo nos diz que devemos anunciar oportuna e inoportunamente. Agora, esses negócios dizem, ai, eu vou enfrentar o bispo, eu vou enfrentar o padre, eu vou parar de contribuir, e a CNBB, e nós temos que destruir a CNBB. Gente, isso é mentalidade protestante, vocês não percebem, não? Que eu quero destruir algo que desobedece à igreja, desobedecendo à igreja? Mas que senso é esse? Todo mundo é super devoto de Padre Pio, né? Todo mundo, eu sou muito devoto de Padre Pio. Eu teria cuidado com a escolha do meu santo de devoção, se eu fosse vocês, viu? Porque Padre Pio foi famoso por enfiar a mão no meio da cara de alguém que falou mal de um bispo. Só porque diziam que ele era mulherengo. Não só porque isso é pouco, né? Mas aí, obviamente, é muito menos do que ser comunista. Então, seja católico. No meu entendimento, essa é a melhor maneira de se purificar a igreja, ser católico de verdade. Como o Papa Bento XVI disse, nem que tenhamos que ser 12 de novo. Voltarmos a ser 12. Nós sermos intransigentes na verdade. Não negocio a verdade.
Não precisa bater em todo mundo, não precisa xingar todo mundo e não precisa se tornar um protestante disfarçado de católico. Tá. Veio então a pergunta sobre o véu. Teve uma moça que perguntou: eu tenho vontade de usar véu, posso usar véu na missa, mas eu tenho medo de ser mal vista. Bom, vai ficar mal visto mesmo, você vai cobrir o rosto, ninguém vai te ver direito. Não é brincadeira. Olha, de verdade, dependendo do lugar, vão realmente falar mal de você, vão realmente te olhar torto. Infelizmente é verdade. Mas você tem o direito de fazê-lo. O uso do véu, até 1982, ele era obrigatório para as mulheres. Ele hoje é opcional. Então, você tem o direito de fazê-lo. Pessoalmente, eu recomendo muito, recomendo vivamente que as mulheres usem o véu. Tá? Porque faz parte da tradição da igreja. E assim, né, pergunte para qualquer mulher que usa o véu. Qualquer mulher que tem o hábito de usar o véu. Como ela não se sente mais valorizada como mulher. Como ela não presta mais atenção na Santa Missa. Como ela não se sente melhor ao rezar. Como algo nela da sua vida espiritual aflora. Como ela se sente mais reservada dos olhares alheios, não apenas de homens, mas de outras mulheres. Né? Porque mulher adora falar uma da outra, né? Vamos combinar isso aqui, né? Ah, você viu o cabelo dela, lavou o cabelo, pintou o cabelo. Então, quando ela se cobre, é por isso que São Paulo, né, a referência bíblica do véu está em São Paulo. Ele diz que as mulheres cobrem o cabelo em deferência aos anjos. Elas cobrem a glória, e ao cobrir a sua glória, elas se revelam mais à glória de Deus. Então, eu pessoalmente recomendo muito que a senhora use. Mas, como eu disse, dependendo do lugar, vão sim olhar torto para a senhora, tá? Mas deixa eu olhar. O pessoal vai, ninguém paga as tuas contas mesmo, né? Então. Ó, quem cometeu um crime violento, um homicídio, pode ser perdoado? Se arrepende, se confessa, sim. O único pecado que não tem perdão, Jesus diz no Evangelho, é o pecado contra o Espírito Santo. Aí você pergunta, e o que é o pecado contra o Espírito Santo? Ninguém sabe, Jesus não disse. Jesus não fala o que é o pecado contra o Espírito Santo. Agora, especula-se, e é quase um consenso teológico, que o pecado contra o Espírito Santo é a desistência da salvação. Não é a pessoa que perdeu a fé, que não acredita mais em Deus, não. É aquela pessoa que sabe que Deus existe, não vou me salvar, não tem jeito, eu sou assim, né? É a síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Pessoa que desiste de se salvar. Essa não tem perdão, porque justamente ela não se arrepende. Mas todos os outros pecados têm perdão. Todos. Teve uma aqui que eu nunca vi isso, mas tem uma, eu acho que foi uma mulher que perguntou isso, que diz que o padre, no meio da missa, aquele crucifixo que fica virado de frente ao sacerdote na celebração da missa ali em cima do altar, diz que o padre vira para a assembleia. Alguns momentos da missa o padre vira aquele crucifixo para a assembleia. E ela Sim. pergunta se isso pode. Bom, vamos às rubricas. As rubricas indicam que deve-se ter um crucifixo no presbitério. Não diz nem onde está, diz que tem que estar no presbitério. Ou atrás do altar, ou sobre o altar, ou ao lado do altar. Supra esse crucifixo, inclusive, a cruz processional. Pode ser deixada em algum lugar do altar. Essa é a rubrica. Tá? Então, se tem um crucifixo no altar, está se cumprindo as rubricas. Mas é um crucifixo, não pode ser aquela imagem com Cristo ressuscitado, não. É o Senhor morto. Tá? Tem que se ter um crucifixo. Se ele vai estar atrás do padre, sobre o altar, ao lado do altar, isso aí, as rubricas elas não especificam. Porém, na igreja, devemos preservar da melhor maneira possível as tradições e os costumes. E um dos princípios da liturgia católica
Aliás, é engraçado porque não é nem só da liturgia católica, isso faz parte de muitas outras maneiras de rezar de outras tradições religiosas. É a orientação. Por exemplo, as sinagogas dos judeus, elas têm a cátedra de Moisés. E elas todas estão viradas para Jerusalém. Pode estar em Chicago, mas a cátedra está virada para a direção de Jerusalém. Os muçulmanos, é o mesmo princípio. Eles rezam todos virados para Meca. Na igreja primitiva, quando os templos eram construídos, eles eram construídos virados para o Oriente, ou seja, para onde o sol nasce. Porque nosso Senhor, quando ele sobe aos céus, ele disse que voltaria da mesma forma. E, já desde sempre, Cristo se identifica com a luz. Eu sou a luz do mundo. Então, há uma simbologia entre Cristo e o sol. Cristo é o verdadeiro sol. Então, a liturgia que espera Cristo, ela era celebrada, voltada para onde o sol nasce. Com o passar do tempo, ficou meio complicado, não dava mais assim, por questões geográficas, ou melhor, topográficas, se construir todas as igrejas viradas para o Oriente. Aí criou-se a instituição do Oriente Litúrgico, que era a cruz. Né? Então, todo o sacerdote e o povo estavam todos olhando para o crucifixo durante a missa. Por isso que até a reforma litúrgica, o padre celebrava de costas para o povo, mas não é que o padre estava de costas para o povo. Tanto o padre quanto o povo estavam todos olhando para o crucifixo. Então, não é que estava ninguém de costas para ninguém, estava todo mundo olhando para o mesmo lugar, para o crucifixo. Com a reforma litúrgica, aliás, isso não está nem na Sacrosanto Concilium, mas está na Interecumenicis, se eu não estou equivocado, se pediu para que os altares fossem destacados da parede para que se pudesse celebrar também virado para o povo. E aí, isso acabou virando o costume, mas não é uma obrigatoriedade, se pode celebrar o missal de Paulo VI virado para o crucifixo, de costas, né? Tanto que se você pegar, tem umas falhazinhas na rubrica até hoje que ninguém consertou. Por exemplo, na hora da paz, está lá escrito, da paz não, na hora da apresentação da Eucaristia antes da comunhão, está lá assim, um sacerdote volta-se para o povo. Ora, mas se eu já estou de frente para o povo, qual é o sentido de voltar-se para o povo? Ainda ninguém arrumou essa rubricazinha. Então, o sacerdote ele pode celebrar a missa de Paulo VI versus Deum, que é como se chama, e não versus Populus. Inclusive, na Semana Santa, eu estou celebrando toda versus Deum. Então, com o missal de Paulo VI, se abriu a possibilidade de celebrar versus Populus, para o povo, virou o costume, e aí o crucifixo ficou aqui atrás. Aí o padre estava de costas para o crucifixo. Alguns liturgistas depois começaram a se incomodar com isso, aí tiraram o crucifixo de lá, e aí botaram ao lado do altar, né? E aí alguns padres, aí isso foi invenção dos padres, não está escrito em lugar nenhum. Até o ofertório, o crucifixo virava para o povo. Começava o ofertório, eles viravam o crucifixo para o altar. Isso é invenção dos padres. Por outro lado, como as rubricas não indicam para que lado tem que estar o crucifixo, não é que seja em si mesmo um abuso. Então, sim, o sacerdote pode fazer. Aí, o Papa Bento XVI, genial, como sempre, para resolver esse problema do versus populus versus Deum, pediu e sugeriu, não é obrigatório, sugeriu, que independentemente de ter um crucifixo atrás do padre ou do lado, papai, onde é que seja, que se tivesse um crucifixo sobre o altar virado para o sacerdote. Assim, ao mesmo tempo que ele celebra versus populus, ele celebra versus Deum. Este arranjo de altar, que não é obrigatório, é uma sugestão do Papa Bento XVI, ficou conhecido como arranjo beneditino, que é o que eu particularmente adoto aqui na minha paróquia. Perfeito. Teve uma questão que eu acho que é um erro, mas vamos ver o que o padre fala. A pessoa diz que é paroquiana e houve um casamento entre uma católica com um protestante.
E diz que na celebração do casamento, o padre deu comunhão sob duas espécies, tanto para a noiva como para o noivo. Isso é certo? Não. Não é de jeito nenhum. Não tem nem o que dizer. Eu não sei, de repente o padre que foi celebrar não foi o padre que fez a entrevista canônica e o padre não sabia. Não é, mas não, você pode dar comunhão para quem não está em comunhão. Ora. Sim. Na realidade, ela fala que é o pároco da paróquia mesmo e que ele sabia que o rapaz era da Universal do Reino de Deus. Mas. Então, não sei, não estou duvidando da pessoa que fez a pergunta, mas, assim, eu tenho 11 anos de padre. E muitas vezes as pessoas vêm criticar os meus colegas para mim. No começo do meu ministério eu ficava super chateado com os meus irmãos padres. Com o tempo, assim, eu fui vendo que muitas vezes as críticas não são justas. As pessoas distorcem as coisas, têm informações pela metade, e aí são muito apressadas para falar mal dos padres, principalmente para outros padres. Hoje em dia, quando alguém me conta umas coisas dessas que são bem absurdas, tudo bem, eu sei que tem padre doido para chuchu, né? O padre surtado que foi um dos padres doidos. Eu sei que tem uns padres que fazem umas coisas assim que realmente não deveriam. Mas, quando a história ela é assim, tão obviamente errada, a gente precisa dar o benefício da dúvida pro padre. E não estou dizendo que a pessoa inventou nem nada, mas talvez não tenha entendido bem, talvez a coisa esteja fora de contexto. Mas, objetivamente, a pergunta que ela fez, não pode fazer. Tá. A hóstia caiu no chão na hora da comunhão ali. O que fazer? Bom, primeiro, não entre em pânico. Acontece. Tá? É um acidente. Jesus não vai fazer cair um raio na cabeça de ninguém. Ninguém precisa se torturar de culpa. Isso acontece muito com o ministro, né? Isso deixou cair. Ai, Mário, pelo amor de Deus, eu vou pro inferno. Bom, talvez, mas não por causa disso. Acontece, é um acidente, não vai cair um raio na cabeça de ninguém. Ninguém quis pegar Jesus e jogou no chão para ele ser pisado. Tá? Então, quando isso acontece, o que se faz? Com muita calma, se para a fila da comunhão. O sacerdote ou o ministro pega a partícula que caiu no chão. Se for possível, consome. Se sujou demais a partícula, você tem nojinho, põe na patena, leva para a sacristia. Peguem um sanguíneo, molhem ele com água, esfrega bem o chão, esfrega bem ali onde saiu. Tem problema que vai sujar o sanguíneo, tira qualquer possibilidade de ter ficado uma partícula ali, dobra o sanguíneo, põe para lavar com as outras alfaias sujas. Se a partícula que caiu não dá para consumir, coloca no copo d'água, espera com umas 48 horas para se dissolver, joga água numa planta. Não há razão para pânico. Tá? Isso não é profanação nem ofensa a Jesus Cristo. Há acidente. É claro que você tem que tomar cuidado para não ter acidente, né? Por exemplo, é muito importante ter uma bandejinha de comunhão, para não cair no chão. Né? É importante você ali, né, tentar botar na boca do fiel. Se o fiel comungou na mão, você ficar olhando, tá? Mas assim, por exemplo, tem gente que gosta de vir comungar assim. Não dê para quem vem comungar assim, porque tá errado, porque é para comungar assim. Você vai comungar na mão, comunga direito, pelo menos, né? E assim é muito mais fácil, né, cair no chão. Então, assim, tome cuidado, né? Mas não é o fim do mundo. Chegamos, então, a uma questão que é um tanto quanto polêmica, mas é de uma falta de informação católica tremenda. Armas e legítima defesa. Oba, Eu esse é meu vejo tema. que as pessoas nunca leram o catecismo quando elas falam a respeito desse assunto. Bom, veja. Vamos falar primeiro da legítima defesa. A legítima defesa, ela é uma necessidade lógica
do mandamento de Jesus de amar ao próximo como a mim mesmo. Ou seja, o mandamento de Jesus diz que eu tenho que amar o próximo, mas também tenho que me amar. Né? Se eu não me amo, como eu vou amar ao próximo como a mim mesmo? E é uma necessidade do 5º mandamento da lei de Deus: não matarás. Há uma proibição de Deus de matar de matar o semelhante. Não é uma proibição que se aplica só a mim. O mandamento não é tu não matarás. O mandamento é não matarás. Portanto, a vida humana deve ser protegida. Sempre a vida humana tem que ser protegida. Ora, se a vida humana é colocada em ameaça, se ela é ameaçada por uma outra pessoa, a caridade, o amor ao próximo, como a mim, me impele, me leva, me obriga a defender a vida ameaçada, seja ela minha ou principalmente ainda de um terceiro mais fraco. Então, a defesa da vida, a legítima defesa, ela não é apenas um direito, bem como também é uma obrigação do amor e da valorização da vida, da defesa da vida. Isso é claro? Acho que todo mundo entende isso. Bem, para defender a vida, é necessário que hajam os meios necessários e proporcionais. Aliás, para tudo que a gente vai fazer na vida, exigem-se os meios necessários e proporcionais. O que é mais eficiente? Vamos ver aqui. Eu viajar agora para o Rio de Janeiro de ônibus ou de helicóptero? Helicóptero, todo mundo concorda. Então, eu vou procurar, se me for possível, os meios necessários, né, para poder fazer a viagem. É muito melhor ir de ônibus do que ir a pé. Então, nós sempre temos que procurar os meios necessários e proporcionais para as coisas. Estou com fome, preciso caçar para comer. É melhor caçar com o quê? Com uma zarabatana ou com sei lá, com uma pistola? É óbvio que é melhor caçar com uma pistola do que com uma zarabatana. Né? Então, para tudo, exigem-se os meios necessários. Para a defesa também. Um agressor coloca a sua vida, coloca a vida da sua filha, do seu filho em risco. Você precisa defender-se do agressor, dessa injusta agressão, com os meios proporcionais. Se a pessoa vem lhe agredir com uma arma de fogo, você vai se defender com o quê? Com a faca de cortar pão? Você vai se defender com um terço? Vai mesmo, você vai pegar o terço, o cara tá com a pistola apontada pra cara da sua filha e você vai dizer: ai, irmão, vamos rezar o terço. Você não vai fazer isso, meu querido, não vai. Para de palhaçada. Se não tiver pistola, você vai se engalfinhar com esse cara. Na hora que tem uma arma apontada pra cabeça da tua filha, você vai fazer o que for pra defendê-la. Tá entendendo? Então, é importante que existam os meios necessários. O Papa Francisco, esses dias, falou sobre a questão da guerra, das armas. Ele disse coisas muito interessantes. Ele falou o seguinte, que a legítima defesa tem que ter sempre como fim a paz. A legítima defesa, a defesa do inocente, a defesa da própria vida, não é uma agressão injusta à outra, mas é o rechaço de uma agressão injusta. E o que eu quero é cessar a injusta agressão. Eu não quero matar o outro. Quem quer matar o outro numa agressão é tão assassino quanto o que começou a agressão injusta. O que eu quero é parar a agressão. Agora, às vezes, infelizmente, no embate, o agressor injusto pode perder a vida. Isso não é desejado, é um efeito colateral negativo, mas não é o desejado. E o Papa Francisco falou que nós temos que nos encaminhar enquanto civilização para que não hajam mais armas no mundo. E é verdade.
O problema é que isso só vai acontecer no paraíso. Porque todos nós somos marcados pelo pecado original. Então, sempre haverá alguém que se perverterá em uma ameaça. E as pessoas precisam de meios necessários para defender-se, enquanto sociedade, também enquanto cidadãos. Né? Já diziam os antigos latinos, si vis pacem para bellum. Se você quer paz, prepara-te para a guerra. Outras coisas relacionadas a este assunto. Quantos santos não foram militares? A igreja, no Brasil, tem uma arquidiocese inteira para padres militares. A segurança do Papa, vocês acham que é feita com o quê? Então, essa ideia, o católico ele é sempre pacífico, mas ele nunca é pacifista. Aliás, o pacifismo está muito próximo de uma heresia chamada irenismo. Essa ideia no mundo hippie, né? Imagine um mundo sem guerras, é a mesma música que diz imagine um mundo sem religiões. Então, cuidado com essas coisas aí. Tá. Hoje, sexta-feira, né? Dia de abstinência de carne. Você que você faz cadeia de cerveja, pelo amor de Deus, tá na quaresma ainda. Mas eu também não bebo, nem uma cervejinha. Tá tudo certo. Cano de abstinência de carne. Porém, tem muitas pessoas que falam: ah, eu ouvi dizer que a CNBB mudou isso, que não existe mais essa regra. Então explica para nós isso, padre. Essa regra não existe? Tiraram do cânon lá a abstinência de carne? Não. A abstinência de carne, ela continua perfeitamente válida aqui no Brasil. O CNBB não tirou nada a esse respeito. O que acontece é que a abstinência de carne, ela é uma penitência. E a penitência, ela tem que nos causar um desconforto, mas ela tem que ser possível de ser cumprida. Imagine, por exemplo, a abstinência de carne em um lugar onde a alimentação seja muito pobre em carne. As pessoas já não comem muita carne mesmo. Vamos pegar assim, algum país do Oriente. Tem sentido a abstinência de carne onde as pessoas já não comem carne? Não muito. Então, a CNBB, ela pediu à Santa Sé e recebeu esta permissão a possibilidade do fiel comutar a penitência. Então, se por alguma razão ele já não come carne mesmo, porque a picanha até agora não chegou. Desculpa, não vamos falar sobre o assunto. Desculpa. Mas ele já não come carne mesmo. Ou o médico falou: você precisa comer carne. Você está idoso, você precisa de proteína. Ou ele está numa situação assim que ele esqueceu. Aí vai deixar de cumprir a penitência? Não. Ele tem a possibilidade de comutar essa penitência por uma obra de caridade concreta ou uma obra de misericórdia espiritual concreta, uma obra de aumentar as suas orações, enfim. Aí a igreja não entra muito nas especificações. Então o que ela faz é comutar a penitência. Mas isso também é uma possibilidade, não é uma obrigação. O ideal, obviamente, é que se faça a penitência tradicional, que é a abstinência de carne. Agora, o fiel, que não faz abstinência de carne na sexta-feira, e não comuta a sua abstinência, está em pecado mortal, não é pecado venial. Perfeito. Chegamos ao motto próprio, Traditionis Custodes. Realmente, teve uma pessoa que perguntou assim, o motto próprio, ele impede a celebração da missa tridentina nas dioceses? Tem ordens que têm uma autorização diferenciada? Como que funciona? Bom, ele não impede, mas ele dificulta muito a vida. Né?
E a intenção foi realmente essa. A intenção foi que... Foi muito claro ali a intenção do autor, que é de dificultar ao ponto de que a missa celebrada no missal de 62 seja específica para algumas comunidades, e que seja realmente algo extraordinário, não parte da vida de caminhada da maior parte da igreja. Tá? Essa é a claríssima intenção do autor. E o autor fez isso, o autor, no caso, o Papa Francisco fez isso, porque uma boa parte desses católicos, dos católicos que defendiam o uso do missal anterior, causaram muitos transtornos. São aqueles que falam que o Papa é comunista, que os bispos são comunistas, que os padres são tudo modernista, e que caem em divisões e divisões. Óbvio que eu não sou todos. Na minha paróquia, pelo amor de Deus, gente, na minha paróquia tem a missa no Vetus Ordo, eu celebro a missa no Vetus Ordo. Eu tenho um problema com a missa no Vetus Ordo. Há muitas pessoas afetivamente ligadas ao Vetus Ordo que criaram problemas demais na igreja. Então, o Papa Bento XVI deu a possibilidade para criar a união. Vocês criaram uma desunião? Então acabou. Pronto, acabou. Foi o que aconteceu. Tá? Verdade seja dita. Então, a ideia do motu próprio é que o missal anterior esteja reservado a algumas comunidades que realmente vivem a espiritualidade do missal anterior à reforma do Vaticano II. Então, por exemplo, o Instituto Bom Pastor ele não foi afetado pelo motu próprio, o IBP não foi afetado pelo motu próprio, a administração apostólica São João Maria Vianney aqui do Brasil não foi afetada pelo motu próprio. Nas dioceses, o Papa deu ao bispo diocesano a possibilidade de regulamentar que diocese pode ter, quem são os padres que podem celebrar e onde os padres podem celebrar. Aqui na minha diocese, podemos 4 padres celebrar em 2 paróquias. A minha paróquia é uma delas e eu sou um dos padres. Tá. Métodos contraceptivos. A pessoa perguntou sobre isso e ela falou assim, olha, a pessoa usa o método por ignorância porque não teve uma catequese. Isso ainda continua sendo um pecado grave ou diminui-se a pena por ignorância? Diminui-se a pena por ignorância como em qualquer pecado. Inclusive, se a pessoa for de fato ignorante, ela não sabia. Não sabia, não sabia. Bem mesmo. Não é que ela desconfiava ou achava que era uma coisa meio boba. Ela não sabia. O pecado existe materialmente, óbvio, mas ele não é imputado à pessoa. O negócio da sexta-feira da carne, tem muito brasileiro que acha que não existe. Quando eu falo às vezes isso, na minha paróquia todo mundo já é acostumado, mas quando eu cheguei aqui, o pessoal falou, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Essas pessoas não eram culpadas materialmente cometendo pecado? Sim. O pecado lhes foi imputado? Não. A partir do momento que sabe, já sim. Tá. Por isso que o pessoal brinca que o 8º sacramento é a ignorância. Rezar. Como que eu devo rezar por bebês que foram ceifados, né, abortados naturalmente ou por abortos provocados, né? Daí a pessoa justifica que esse aborto já foi confessado, tal. Mas como eu devo rezar por um bebê abortado, tanto naturalmente ou provocado? Como se reza para qualquer alma, né? Senhor, eu entrego a mão, entrego nas suas mãos a alma desta criança que partiu, que não foi batizada. Nós confiamos na tua infinita misericórdia, sabemos, Senhor, que tu é misericordioso. Não tem nada específico, uma especificidade para isso. Tá. O que acontece é que muitas vezes, não sei se é o caso, é que eu estou supondo, muitas mulheres que cometeram aborto, mesmo depois de terem se confessado, elas não conseguem se perdoar. Aquilo provocou nelas um trauma monstruoso. Porque o que elas fizeram, objetivamente, foi monstruoso. Então, já aconteceu muitas vezes nos meus anos de padre,
de confessar várias vezes a uma pessoa sobre o mesmo pecado. E mesmo dizendo assim, minha filha, você já confessou isso mês passado. Você não deve confessar mais. Você está perdoada. Você está duvidando do sacramento? Você fala, não, padre, mas eu não sinto que eu estou perdoada. E ela de fato não está. Só que não é por Deus. Deus já perdoou. Ela está perdoada por ela mesma. Então aquilo fica voltando. E ela fica querendo imaginar, existe alguma coisa que eu possa fazer agora para reparar? E não existe. Não existe. Por isso que vem essas perguntas. Para, tem alguma oração específica que eu posso fazer que vai atingir aquela criança? Não, não tem nada de específico. Reza-se por ela como se rezamos por qualquer outra alma. Aliás, muito provavelmente, quase assim, eu diria com certeza, mas a opinião minha, não é evidentemente verdade e fé, que as crianças que morrem antes de nascer, seja por aborto espontâneo ou provocado, no meu entendimento, estão salvas, porque não tem pecado pessoal. Tá. Essa aqui não estava na lista, mas eu lembrei que também que perguntaram agora por conta de uma pergunta aqui no chat. Confissão comunitária. Algumas pessoas têm falado, olha, na minha paróquia agora virou moda ter confissão comunitária, né? O que a igreja fala sobre isso, padre? Se você entende confissão comunitária como um mutirão de confissões, onde estão vários padres espalhados ali pela igreja, né, pelo espaço da igreja, e aí eles confessam auricularmente cada fiel e dão a absolvição auricularmente, problema nenhum. Né? A gente faz isso muito durante a quaresma, né, agora, para poder Sim. atender a confissão de todo mundo. Aí numa outra possibilidade prevista no rito de confissão, que pessoalmente eu nunca vi, que as pessoas se confessam auricularmente, aí depois não recebem a absolvição, ficam ali rezando, fazendo adoração, rezando, sei lá. Quando termina a confissão, aí o padre dá a absolvição coletiva. Mas a confissão foi auricular. É previsto, mas eu nunca vi acontecer. Tá? Até porque não faz sentido nenhum. Né? Mas de repente numa comunidade religiosa pode se fazer. Mas enfim, eu nunca vi. Agora, o que provavelmente ela quis dizer foi a absolvição coletiva. As pessoas foram, né, fizeram um momento penitencial, não fizeram a confissão auricular e o sacerdote deu a absolvição para todo mundo. Via de regra, isso não pode. A absolvição, inclusive, não é válida. Mas há circunstâncias em que sim, isso pode ser feito. Quais são estas circunstâncias? Primeira, morte iminente. O padre está no avião. O avião está caindo. Absolve todo mundo. Já fiz isso. Obviamente o avião não caiu, né? Eu estou aqui, mas eu dei uma mergulhada tão grande, e eu já detesto voar, né? Então, e caiu, no que caíram aquelas mascarazinhas, eu já dei absolvição para todo mundo. Eu fiquei procurando se eu tinha outro padre e falei, me lasquei. O único que vai para o inferno é que sou eu, né? Que eu me confessei. Bom, a outra possibilidade é quando um sacerdote visita alguma comunidade que tenha muitos penitentes. É humanamente impossível ele atender todos os penitentes e não há nenhuma previsão de que um outro sacerdote visite aquela comunidade num período razoável de tempo. Então os fiéis, eles podem fazer este rito e ser absolvidos coletivamente, desde que eles tenham um compromisso de que na primeira oportunidade façam a confissão auricular. Há outras possibilidades que podem ser dispostas pelo bispo diocesano. Por exemplo, aqui na minha diocese de Campo Limpo tem o Cadeião, lá em Itapecerica. E aconteceu, faz muitos anos, um padre da pastoral carcerária foi visitar ali os presos, né? Atendeu a confissão de um preso. Quando ele saiu do presídio, foi sequestrado por bandidos, apanhou, quase mataram o padre, tanto bater, porque queriam saber o que o preso tinha dito para o padre. Aí, a partir deste evento, o nosso bispo diocesano, né, o nosso primeiro bispo, não é nem o emérito agora, é o emérito do emérito,
Ele deu a faculdade para os padres que visitam o cadeião de fazer um momento penitencial e dar absolvição coletiva para que se evite esse tipo de, né, de problema. Né? Mas via de regra não pode. Então isso eu acho que para a vida paroquial normal da paróquia, não. Para deixar claro para a pessoa que perguntou, se estiver vendo a live aí, é assim, isso é um caso de exceção, não pode se tornar regra. Não, e não existe essa possibilidade numa vida paroquial normal. Tá? Então, se você participou de uma celebração dessas, eu sinto muitíssimo, mas não foi absolvida. Perfeito. Padre, chegamos ao fim, então, 1h15 já também de live, das perguntas que a gente tinha programado, mas nós estamos aí, domingo agora, amanhã, depois de amanhã, domingo de Ramos, e vamos entrar na principal semana, né, que nós temos na igreja, a semana mais importante, que é a semana da Páscoa. Então, já fazendo as suas considerações finais, eu gostaria que o senhor também desse alguma orientação para a gente, ou para as pessoas que vão ver a live depois. Bom, como você disse, Tiago, a Semana Santa, mais especificamente o Tríduo Pascal, é o ápice da vivência de fé da nossa igreja. Porque ali nós revivemos na liturgia a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor. Então, não se trata apenas de celebrações esteticamente muito bonitas, porque elas são, mas não se trata apenas disso. Mas se trata realmente do conteúdo mais profundo de tudo aquilo que nós acreditamos. Eu entendo que a vida contemporânea não favorece de jeito nenhum a participação perfeita do Tríduo Pascal. Muitas pessoas trabalham na Quinta-feira Santa e não conseguem chegar à missa da Ceia do Senhor. Outras tantas trabalham na Sexta-feira Santa. Eu entendo. São as vicissitudes do mundo contemporâneo. Porém, é fundamental que você faça tudo que estiver ao seu alcance. Eu não disse se for difícil. Disse para você fazer tudo que estiver ao seu alcance. Para você participar de todas as celebrações do Tríduo Pascal. Missa da Ceia do Senhor, a adoração da Santa Cruz, a Vigília Pascal e a Missa do Domingo de Páscoa. Padre, quais dessas celebrações todas são de preceito? Apenas a Missa do Domingo de Páscoa, que inclui, evidentemente, a Vigília Pascal. A Vigília Pascal já é autenticamente a missa de domingo. O preceito cumpre-se apenas participando desta única celebração, ou do sábado ou do domingo. Mas o católico não pode viver de preceito. O amor não é regra. O amor é doação total, é transbordar-se, é sair de si. Nós estamos falando justamente do evento mais importante do calendário litúrgico, que é o Tríduo Pascal. Então faça tudo, meu irmão, faça tudo, minha irmã, para viver profundamente estes dias. Eu garanto para você, garanto, e cobra depois. Se você se esforçar por viver bem, obviamente, estando confessado, participando ativamente da liturgia do Tríduo Pascal, eu garanto que haverá uma transformação espiritual, haverá uma transformação profunda no seu relacionamento com Deus. São incontáveis os testemunhos que eu tenho ouvido ao largo desses anos de pessoas que viveram bem a sua Semana Santa, o seu Tríduo Pascal e tiveram sua relação com Deus transformada. Prometo isso para você. Amém. Então, padre, eu já agradeço demais. Foi uma das melhores lives que nós tivemos aqui no nosso canal, né? Acho que eu vou pensar, né, mais para frente aí em outra nesse mesmo sentido. Acho que ficou muito claro para as pessoas as respostas, né? De fácil entendimento. Peço para que as pessoas vão lá, sigam o padre no Instagram, @padresurtado,
né? E queria que o senhor dissesse as palavras finais e desse uma bênção para nós aí. Será uma alegria voltarmos em outra ocasião, já deixamos aqui nosso compromisso. E, mais uma vez, eu reitero meu agradecimento a você, Tiago, a sua equipe do apostolado e a todos os espectadores. Vamos agora nos preparar para a nossa despedida. Vamos invocar sobre nós, sobre nossas famílias, a proteção e as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Só mais uma última coisinha. De novo, vivam bem o Tríduo Pascal. Sejam santos, meus filhos. Amém. Amém. Salve Maria Imaculada e Salve viva Maria. Cristo Rei. Amém. Viva Cristo Rei. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Tiago. Boa noite, Padre.